Fala galera, Marcionilo Padrão com mais um vídeo aqui para o canal Um Padrão Rubro-Negro. E antes de mais nada eu queria pedir a você que se inscrevesse no canal, se você não é inscrito, deixar o like no vídeo, acionar o sino das notificações e, se possível, compartilhar com as pessoas que você conhece, porque isso ajuda muito aqui o nosso canal, tá bom? Agradeço demais. E hoje o vídeo é sobre a vitória do Flamengo, uma vitória na raça, uma vitória com cara de Flamengo, né, lá no Allianz Parque, lá no nosso parque de diversões, na nossa casa em São Paulo. E muito feliz com a vitória. Eu acho que o time, no primeiro tempo, algumas partes não funcionaram muito bem, mas depois no segundo tempo, entrando alguns jogadores, o Flamengo acabou, acho que, se encontrando e a gente acabou fazendo 2 gols que consagraram a vitória, né? E muito feliz com a vitória do Mengão hoje, né? E diminui muito essa vantagem, né? A gente agora diminui a vantagem para 1 ponto e, né, o próximo jogo o Palmeiras tem que ver se ele sai, né, para enfrentar o Cruzeiro. Não lembro agora se vai jogar lá no Mineirão ou se joga em São Paulo. O Flamengo enfrenta o Fortaleza e a gente tem tudo aí para poder ir para o Mundial, né, como líder do Brasileiro. Algumas coisas que eu disse que acho que não foram muito bem, eu acho que, por exemplo, Cebolinha, né, vamos começar pelo que eu acho que não deu muito certo, né? O Cebolinha acho que não entregou, ele não vem, na verdade, entregando, né, há muito tempo, e fez um primeiro tempo onde ele tentava, tudo que ele tentava ele dava errado, né? O Bruno Henrique, assim, do nível que ele vem atuando nesses 10, 12 jogos, eu acho que ele ainda tentou alguma coisa, mas mesmo assim não conseguia, né, muita coisa. Tanto que na hora do pênalti muita gente achou que ele fosse bater o pênalti, né, mas ainda bem que ele entregou a bola lá para o Arrascaeta. Eu não sei se, sabe, essa questão aí desse processo dele tá mexendo demais com a cabeça dele, ele não consegue desenvolver o futebol que a gente... Não o futebol de 2019, não digo nem isso, mas depois da lesão ele até jogou bem e tudo, mas acho que depois que veio à tona essa questão lá do caso, né, da Beth, ele diminuiu, caiu demais de produção, talvez falte concentração aos 90 minutos, enfim, a gente não sabe o que está passando na cabeça dele, mas, né, esses 2 jogadores aí, para mim, não atuaram da forma que a gente espera que eles atuem. O Bruno Henrique até também fora de posição, jogando um pouco ali pela direita, pelo meio, né? O Luiz Araújo, né, encontrou, ele deu o passe que deu o passe para a Arrascaeta, né, que o Arrascaeta sofreu o pênalti. O Everton Araújo, não sei se ele estava inseguro, o que estava acontecendo, porque no primeiro tempo ele meio que errou alguns passes, né? Mas é igual eu estava falando em vídeos anteriores, eu acho que foi bom ter colocado ele nos jogos menores para quando chegasse nesse jogo ele pegasse um pouco mais de confiança, né? Mas em jogo grande assim, né, por ele ser novo, pode ser que entrava e estava meio com medo de errar, né? Então às vezes o medo de errar faz com que ele acabe realmente errando. Mas depois no segundo tempo acho que ele ainda deu uma melhorada, né? E para mim foram esses os pontos negativos, né, do Flamengo. Primeiro tempo também a Arrascaeta estava sumido, essa é a verdade, não estava conseguindo receber as bolas e não estava conseguindo se desmarcar para fazer jogadas, né? Então o primeiro tempo também foi muito truncado o jogo, na verdade foi essa. Mas aí também aquele pênalti, né, que eu não fico aqui também gostando muito de falar de arbitragem, eu acho que a arbitragem do Brasil ela é horrível, né? Eu acho que uma hora ela vai errar para um time, outra hora ela vai errar para outro time, então a arbitragem ela dá ponto e ela tira ponto, né? Eu acho que isso faz mal para o campeonato, mas aí o Rossi
o Rossi foi lá e defendeu aquele pênalti, e mais uma vez no rebote o jogador do outro time conseguiu chegar na bola, conseguiu tentar fazer o gol novamente, né? E o que a gente tem que ficar atento, né? Mas foi assim, a defesa dele foi, eu acho que como se tivesse sido um gol pro Flamengo, né? Eu acho que como se tivesse sido o primeiro gol do Flamengo, acho que ali deu uma, acho que jogou um pouco de um balde de água fria em cima do Palmeiras e o Flamengo conseguiu tomar conta do jogo, principalmente no segundo tempo. Muita gente falava sobre o Estevão, mas o Alexandro mostrou para o Estevão o que ele vai encontrar lá fora, né? O Alexandro, um monstro em campo, joga demais. Foi eleito o melhor jogador em campo, né? Daqui a pouquinho também eu vou dizer para mim quais foram os jogadores que, né, que foram melhor em campo. Mas o Varela também, Varela virou um coringa, Varela joga ali de volante, joga de lateral direito, lateral esquerdo, agora joga no meio de campo para organizar a jogada. O Arcian também entrou muito bem, né, tanto que ele faz a tabela com o Ayrton Lucas no segundo gol do Flamengo. Então eu acho que foi um jogo assim para dar moral para o Flamengo, né? Para o Flamengo poder, né, ir agora quarta-feira para o último jogo da Libertadores e, se Deus quiser, fazer um bom jogo e se classificar para a próxima fase. E a gente tem tudo para se classificar em primeiro, mas é um jogo que dá moral não só para o próximo jogo de quarto, mas também dá uma moral para o campeonato, né? Acho que dá uma moral, por exemplo, o Ayrton Lucas, né, volta, dá um pouco de moral esse gol. O Varela, quer dizer, o Varela tem entrado e jogado muito bem, né? Mas algum jogador, o Danilo entrou, ajudou lá, fez a lateral direita quando o Varela passou para o meio de campo, né? Então mostra que o Flamengo tem um conjunto, tem um elenco bom, né? A gente até, algumas pessoas, eu também às vezes a gente coloca um pouco em dúvida o quão bom pode ser esse elenco do Flamengo, mas só que aí, igual eu já disse da outra vez, você perde Gerson, você perde Pulgar, você perde De La Cruz, quer dizer, você perde boa parte, cara, das pessoas que pensam ali no time. Né? Você perde geralmente as peças que da onde sai a jogada. Se você parar para pensar, as jogadas elas começam, vai com o Eric Pulgar, De La Cruz pro Gerson, pro Arrascaeta, dali atrás ali começa a jogada do Flamengo. Então fica muito difícil, não consegue repor à altura essas peças, né? Mas a gente consegue repor e pelo menos a defesa não tem passado esse sufoco, todo. Né? Por falar em defesa, o Léo Ortiz é um absurdo de jogador, cara. O Léo Ortiz acho que o Zico mesmo já falou, ele é o 10 que joga na zaga. Né? Um cara bom na cobertura, um cara bom no passe, ou seja, uma visão de jogo gigante. E assim, que bom que ele veio para o Flamengo, porque é um baita de um jogador, né? E muito provável que ele vai agora deve ser convocado para a seleção, né? E aí convocado para a seleção, então começa a ter, a galera de fora começa a olhar e o Flamengo corre um grande risco de perder esse jogador, não esse ano, eu digo, mas para o ano que vem, né? Porque provavelmente chegue propostas, porque o cara tá jogando muito e como diz, tá ali na zaga, ali é o nosso xerife hoje, né? Não que o Léo Pereira não jogue muito, o Léo Pereira acho que a zaga está muito bem formada com ele e com o Léo Pereira, né? Então eu acho que esses dois jogadores tomaram conta ali da zaga, apesar de ter o Danilo, né? Então que hoje fez lá a lateral. Eu acho que a gente está bem, tá com uma zaga assim bem firme. Ali, se saiu o Ortiz, se saiu o Léo Pereira, tem um Danilo, enfim, ali atrás a gente está, ainda bem que a gente está, como diz, está bem guardado, está bem resolvido ali na parte de trás. Então, um jogo hoje que foi, né, esses 3 pontos aí na casa deles,
É um jogo onde o Flamengo, se empatasse hoje, não seria um mau resultado, porque manteria os 4 pontos de diferença para o Palmeiras, né? E a gente estaria empatando com o líder do campeonato na casa deles, né? Mas o Flamengo hoje, a estrela do Felipe Luiz brilhou, né? Porque ele tirou alguns jogadores, né? Saiu o Cebolinha, o Gerson saiu machucado, é algo que preocupa, porque foi uma lesão de joelho, né? Pelo menos ali na hora foi, né, que a gente pôde ver, o problema dele foi no joelho, né? E torcer para que não seja muito grave, né? Então, porque tem os próximos jogos aí a gente vai precisar e muito dele, até pelo fato de não ter De La Cruz, não ter o Eric Pulgar, enfim. Torcer para que não seja nada grave com o Gerson. Bom, os jogadores que saíram, Cebolinha, Gerson, né, que saiu machucado, Everton Araújo e Arrascaeta. E o BH, né, saíram esses 5. E aí entraram Michael, que entrou no lugar do Cebolinha, né, já no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Danilo, que entrou lá tomando conta da lateral direita. Ayrton Lucas, que ficou meio que como um ponta, porque ele não jogou na lateral esquerda. O Wallace Ian, que entrou e deu, né, fez a tabela com o Ayrton Lucas para o gol do Ayrton Lucas. E entrou o Pedro. Ou seja, acho que depois que esses 5 jogadores entraram, eu acho que o Flamengo parece que ficou mais forte, né? Ou renovou um pouco mais, deu um pouco mais de gás para o time, né? Porque você corre lá, 45 minutos, começa a cair um pouco o rendimento dos jogadores, isso é normal, né? A não ser que o Flamengo segure um pouco no primeiro tempo e no segundo tempo ele se solte, aí realmente você vai ver que no segundo tempo os caras vão correr mais. Só que a troca dessas peças fizeram com que o Flamengo melhorasse em campo, né? E foi tanto que saiu o segundo gol numa tabela do Wallace Ian com Ayrton Lucas, né? Então, uma grande vitória, Flamengo muito vivo, né? Igual eu já falei antes, hoje foi a 10ª rodada, nós temos mais 28 jogos aí, 28 rodadas pela frente, e tem muita coisa para acontecer, mas é importante que a gente não deixe, por exemplo, perdesse hoje, se empatasse, é importante não deixar o Palmeiras, a quem estivesse na frente, se distanciar, né? Porque tem vários jogos ainda, muitas rodadas pela frente, mas para recuperar, né, são 3, 4 jogos para recuperar, você tem que esperar torcer para quem está na frente perder 3, 4 jogos, ou 2, 3 jogos, né, e acaba ficando um pouco mais complicado. E também ficar de olho no Cruzeiro, né, o Cruzeiro aí com o Jardim, o Cruzeiro tem se acertado, o Cruzeiro tem jogado bem, tem ganhado os seus jogos. O Cruzeiro foi com um time totalmente reserva na Sul-Americana, que eu acho que fez até bem, porque agora ele fica voltado para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro, né, uma competição a menos para poder disputar, então olho aberto com o Cruzeiro, né? Nós vamos ver agora o próximo jogo do Cruzeiro agora contra o Palmeiras, então a gente vai ter uma noção do que realmente do que o Cruzeiro é capaz, né? Então a gente espera chegar no Mundial, se não líder, mas com essa mesma distância aí de 1 ponto, ou empatado em número de pontos com o Palmeiras, para não deixar eles dispararem, para poder dar uma tranquilidade maior para quando voltar do Mundial, né, o campeonato tá ali, né, pau a pau ali, para não poder, né, ninguém correr o risco de se distanciar do Flamengo, tá bom? Bom, vamos ficando por aqui, um grande abraço, e antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever, né, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe um comentário lá embaixo, ajuda pra caramba, sabe? Deixar um like, você viu o vídeo, começou a ver o vídeo, deixa um like lá, isso ajuda demais, né? Acaba chegando o vídeo para mais pessoas, é o início de um projeto que a gente está fazendo aqui, né? Tentando, né, melhorar cada vez mais os vídeos, aceito sugestões, críticas, não tem problema com relação a isso não, tá bom? Compartilhe com as pessoas que você conhece, divulga para as pessoas o trabalho, tá joia? Eu agradeço, um grande abraço e saudações rubro-negras.